O próximo é o menorá. Nós vamos passar rápido algumas coisas aqui por conta do tempo, mas esse menorá, ele aponta para o Espírito Santo. Ele é a representação do Espírito Santo. E está ligado à luz, assim como o Espírito Santo, que está ligado à luz. Ó. Era o único objeto que tinha luz dentro do tabernáculo. Era a menorá ou castiçal. Tem vários tipos de tentativas de reproduzir o que era o castiçal da época. No entanto, existe uma referência muito relevante lá em Roma. Na década de 70 depois de Cristo, o Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos. E uns 10 anos depois foi criado o Arco de Tito. Esse Arco de Tito está em Roma e mostra a retirada da menorá. Nessa próxima foto a gente pode ver os romanos carregando a menorá que foi retirada do Templo de Jerusalém. Essa seria, vamos dizer, a fotografia mais próxima da peça original e é por isso que a gente seguiu nessa linha. A gente tem aqui o emblema do Estado de Israel que também utiliza esse mesmo formato encontrado aqui no Arco de Tito. Essa é uma outra fotografia de onde está registrada essa imagem da menorá. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro com seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares de braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima, de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Você vê o nível de detalhamento que Deus deu para fazer, ou seja, não é uma coisa assim, fazer mais ou menos, não, ele dá detalhe, onde vai ficar a flor de amendoeira, tem que ser a flor de amendoeira, ou seja, por quê? Ela representa esse renovo, né? A amendoeira tem esse símbolo do renovo, é uma árvore que depois que passa pelo inverno, é a primeira que consegue florescer, então ela tem uma resistência e tem um símbolo todo de renovação. A plenitude desse candelabro está ligada ao Espírito Santo, né? Esse candelabro é feito, segundo a Bíblia, né, de um talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. 1 talento de ouro, só para você ter ideia, é como se fosse hoje algo em torno de 11 milhões de reais. 11 milhões de reais hoje, só o candelabro de ouro tinha mais ou menos isso, é de 30 a 35 quilos de ouro, 1 talento. Sem visão de Zacarias, que também era outro dos profetas da época, onde ele enxerga uma bacia de ouro com azeite chegando nela e o candelabro, a menorá. Nesse trecho, eu não vou também ler por conta do nosso tempo aqui, mas ele chega num ponto aqui, ó, que ele fala assim, ó, então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, fazendo uma referência a esse sonho que ele teve, de que ali estava a figura do Espírito Santo. As 7 lâmpadas. Deus manda colocar 7 lâmpadas. A lâmpada na época era assim, ó, um lugar onde você colocava azeite, um pavio e uma chama, né? Tá vendo? Ó, você tem a lâmpada, o recipiente, o azeite, o fogo e o pavio. E todos têm um simbolismo. A lâmpada é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz
para o meu caminho. Salmo 119, 105, representa a palavra. O azeite representa a presença do Espírito Santo. O pavio representa o ser humano, a humanidade, está vendo? Você vai ser queimado como um pavio se apagarão. Então você está dizendo aqui da natureza humana. E o fogo, a manifestação do Espírito. Muitas vezes o Espírito Santo está presente, mas quando ele se manifesta é diferente. Então, uma coisa é o azeite, outra coisa é o fogo, a manifestação do Espírito. João 16, 7, 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o caminho é só o convencimento pelo Espírito Santo de Deus. Aqui ele fala para manter sempre acesa a chama, não se apagar. Ou seja, o sacerdote sempre ia lá e mantinha, ele acendia à noite, apagava de manhã, mas quando ele fala manter acesa, é todos os dias acenda, não necessariamente às 24 horas do dia acesa. Mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa ser aceso todas as tardes. Arão e os seus filhos colocarão o candelabro na tenda da minha presença, no lado de fora da cortina que está na frente da Arca da Aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até de manhã. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes. Seu candelabro. E para encerrar, nós vamos... Não, ainda tem a mesa de pães para posição, o incensário e a arca, né, da aliança. Então, a mesa de proposições está ligada à comunhão, símbolo de comunhão e provisão. Você vê que aqui você tem o partir do pão, que é a comunhão, e você tem o se alimentar do pão, que também é um provimento, né? Mais uma conquista desbloqueada, ou seja, comunhão. Se você participa da Santa Ceia, se você tem comunhão com Deus, com o Espírito Santo, o altar do incenso está ligado com oração. Ele vem de conexão, é o que te conecta com Deus. Como é que você se conecta com Deus hoje? Na época lá, o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos para poder Deus se manifestar. Hoje você ora. Quando você ora, você se conecta com Deus, você fala com Deus, você conversa com Deus. Nós não estamos falando aqui de rezar, nós estamos falando aqui de orar. Orar é conversar com Deus. Rezar são vãs repetições, palavras repetidas de forma vã. Não, você tem cada dia uma coisa para pedir ou para agradecer a Deus. Então orar é você se conectar com Deus. Também tem o chifre colocado nos 4 cantos do altar e o sacerdote passava o sangue também como um símbolo ali de expiação do pecado. O Senhor Deus disse a Moisés: faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. Esse altar será quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura, e terá 90 centímetros de altura. Nos 4 cantos haverá pontas, que formarão uma só peça com o altar. A tampa, os 4 lados e as pontas deverão ser revestidos de ouro puro, e ponha um remate de ouro em volta do altar. Ponha também 2 argolas de ouro debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro dessas argolas passarão os cabos com que se carregará o altar. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro.
Ponha o altar em frente da cortina que ficará diante da Arca da Aliança. Ali eu me encontrarei com você. Para você ver, Deus falando, ali eu me encontrarei com você, a conexão, né? A oração. Então, você tem essa, ó, Salmo 141, 2. Suba a minha oração como incenso diante de ti e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Então, tem esse simbolismo. Opa! Aí, se você também é uma pessoa, né, que está aí, oração, tem conversado com Deus, você pode pegar para você também essa conquista. Você tem uma receita de Deus específica para o incenso, não era uma coisa qualquer, ele tinha o que era para pôr, quais perfumes, e ninguém podia fazer igual. Ele mesmo falava, não é para ninguém fazer igual. Ou seja, Deus também gosta de algumas exclusividades, né? E era feito dessa forma. A queima do incenso, mais o aroma, mais a fumaça, também tem seu simbolismo. Renúncia, perfume, né, a forma e o direcionamento, ou seja, a fumaça que subia para o céu. Quando a gente ora a Deus, né? E ele fala que subia como incenso. Ou seja, lá em Apocalipse diz, quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos, os 24 anciãos, se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações do povo santo. Ato contínuo, né? Ou seja, manter sempre a chama acesa. Você vê que no deserto, de dia, tinha uma coluna de fumaça para eles acompanharem, e de noite uma coluna de fogo, para eles acompanharem e saberem onde Deus está. No tabernáculo você tem a fumaça na oração e você tem o candelabro, que também significava essa luz, que simbolizava a presença lá do Espírito Santo. A localização pode variar quando você lê a Bíblia e achar que tem alguma contradição. O lugar do incensário era antes da cortina, mas uma vez por ano o sumo sacerdote colocava ele dentro do Santo dos Santos, uma vez por ano, para fazer então a expiação de pecado e Deus se manifestar e ele fazer um sacrifício para a expiação do pecado do povo. Isso uma vez por ano, está nesses textos que eu estou te mostrando aí, está vendo? Levará o incensário e o incenso para trás da cortina. Então, uma vez por ano, ele move esse incensário para lá. Então, na hora de ler a Bíblia, tome cuidado para você não achar que está tendo alguma incoerência aí. E, para terminar, a Arca do Concerto, onde você tem o propiciatório todo de ouro, os varais que são de madeira de acácia coberta de ouro e a Arca do Testemunho, que é de madeira de acácia coberta de ouro. Dentro da arca foram colocados 10 mandamentos, né, o maná e a vara de Arão, que floresceu, aqui representando justiça de Deus, provimento e poder. Ou seja, você tinha lá a tábua dos 10 mandamentos, o maná, que era um provimento de Deus, né, e você tinha a vara de Arão, que floresceu, uma vara seca, né, mostrando poder. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estavam virados para o propiciatório. Está em Êxodo 37, 9. Porque ali teria a manifestação de Deus. Ó, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Você imagina o sumo sacerdote entrando, e ali aquela fumaça, por que colocava o propiciatório do lado de dentro? Porque a fumaça do propiciatório enchia aquele ambiente onde Deus ia se manifestar. Além disso, tinha os querubins tampando, porque a presença de Deus é tão forte que um sumo sacerdote não suportaria. Então tem os querubins tampando a presença de Deus, tem a fumaça ajudando o ambiente a ficar meio tampado, e ele entrava, e o sumo sacerdote entrava com um sininho e uma corda. A corda ficava para o lado de fora lá da cortina. Se parasse o movimento de sino, se ficasse sem responder, os sacerdotes puxavam ele de volta, significa que ele morreu. Porque ele não podia entrar ali de qualquer forma. Então esse é o tabernáculo. Resumindo, você tem aqui então o sacrifício de Jesus, a obra do Espírito Santo e a habitação de Deus. Você como corpo, alma e espírito, você tem o sacrifício, já foi feito por Jesus. Você tem a limpeza, que a palavra já te limpou. Você tem o Espírito Santo que habita em você. Você tem a comunhão do partir do pão, porque você participa da Santa Ceia. Você tem as orações, porque você se ajoelha, ora a Deus. Então você tem o direito de entrar na presença de Deus.
quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te